Deus me deu essa palavra e ela estava guardada. Nem sabia que era para um momento como esse. E aí, um dia desses eu estava orando e o Senhor me mostrou essa palavra. É para agora, Cristiano, que eu quero que você ministre para as minhas filhas. Por isso, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, tome agora toda a minha atenção. Tome os meus pensamentos. Coloque a mão na sua cabeça. Diga, tome os meus pensamentos. Eu quero te pedir, me eduque. Diga, eu preciso ser educada pelo Senhor. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu posso o que o Senhor diz que eu posso. Tome agora, Jesus, a minha vida e me dê a minha identidade. Quem diz quem eu sou é o Senhor. Espírito Santo, me eduque. Eu abro espaço no meu coração para o Senhor mudar os meus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Aleluia. Gente, você sabia que a grande dificuldade que o Espírito Santo encontra em mim e em você é mudar os nossos pensamentos? Essa conferência Enraizadas, essa palavra é muito profunda. Esse nome enraizado fala de algo profundo, estabelecido, difícil de remover ou mudar. O diabo quer que você se apegue às coisas ruins, que você acredite que é verdade e que você não experimente quem você é em Cristo. Esse é o que o diabo planejou. Você sabia que a nossa identidade, ela é construída aos poucos. Você nasce um bebezinho, mas a sua criação, seus traumas, às vezes palavras terríveis, que às vezes na gravidez uma mãe escuta, conta uma criancinha. Pastora Jerusa, ela é psicóloga, ela sabe disso. O nosso inconsciente, ele vai guardando. E a gente nasce, e aí aos poucos a nossa história de vida, ela é construída. A nossa identidade, ela é construída. O que ouvimos dos nossos pais, a casa que você foi criada. Se você foi criada numa casa, numa família de muita violência ou de brigas terríveis, aquilo que você presenciou, o ambiente que você cresceu, as experiências de amor, rejeição, incentivo ou críticas, você não dá para nada, você não consegue. Olha, é tão terrível isso, que começa a se tornar uma verdade. Menina, você é tão estrambelhada, que eu conheci uma menina que ela é casada. Ela disse, pastora, desculpa se eu derramar as coisas, que eu sou estrambelhada. Ela já colocou tanto na cabeça dela que era uma menina estrambelhada, que derrubava as coisas, que ela foi crescendo acreditando nessas críticas, as suas vitórias ou seus fracassos, traumas, amizades, perdas, decepções, traições, vão moldando o que a gente se torna. A nossa identidade. Você sabia que a nossa identidade é o que eu penso de mim? Alguém até pode dizer, você é muito inteligente. Entra no ouvido e sai em outro. Essa noite eu quero falar sobre raízes curadas, identidade firmada. Deus te trouxe para essa conferência, porque Deus quer te dizer, ei, quem pode te dizer quem você é, sou eu. Eu quero te dar a tua verdadeira identidade. Essa guerra, essa luta, eu venho travando há muitos anos. Porque o diabo, ele conseguiu, na minha vida, criar muitas mentiras.
Eu me lembro que o diabo sempre usava uma irmã. Eu já pastora, viu? E aí, essa irmã era usada pelo inimigo para me ferir. A bichinha, acho que ela nem sabia que as atitudes dela de desprezo comigo me feriam profundamente. Porque havia uma raiz muito profunda no meu coração de rejeição. Eu fui doada com 11 meses para os meus avós. Eu sei que a minha mãe, ela teve uma boa intenção. Ela queria agradar os meus avós, eles gostaram muito de mim. E aí, nasceu dentro de mim uma rejeição muito grande. E era horrível. Só que quando você é pequenininho, você não percebe, né? Você não sabe identificar. E deixa eu colocar aqui meu cronômetro. Fui morar com meus avós com 11 meses. Quando eu tinha 4 anos, a minha avó faleceu. Então dentro de mim foi acumulando no meu inconsciente, né, dores. Quando eu tinha 10 anos, o meu avô faleceu. Aos 10 anos de idade, eu fui morar com os meus pais. Mas com 10 anos de idade, eu já estava com identidade. Dentro do meu coração, nas minhas emoções. Eu fui morar com meus pais com 10 anos. Mas a senhora que me criou, eu chamava ela de nega, ela foi a minha mãe de criação. Ela morava na casa da minha avó, desde pequenininha. Quando a minha avó faleceu, ela continuou morando na casa do meu avô. E ela me criou junto com o meu avô. Ela era afilhada. E quando o meu avô faleceu, ela foi morar na casa da minha tia. E eu então fui morar na casa dos meus avós. Mas eu tinha muito medo, né? Porque eu tive perdas emocionais. Isso trouxe muita insegurança. Então, eu comecei, né, eu chorava de noite, para ninguém escutar que eu estava ali, me sentindo sozinha. E com 14 anos eu encontrei Jesus e minha vida foi marcada para sempre. O vazio que eu tinha foi preenchido pela presença de Deus. E através de Jesus eu comecei a ler a Bíblia. E me trancava no meu quarto, eu comecei a ler, não tinha Bíblia na época, eu só tinha o Novo Testamento. E eu dizia: Jesus, eu quero conhecer quem o Senhor é. Se revele a mim. E eu li o Novo Testamento, gente, eu chorava lendo o Novo Testamento. Eu tinha encontros com Jesus ali lendo o Novo Testamento. Quando eu fiz 15 anos, minha irmã me deu minha primeira Bíblia. Eu chorei tanto de alegria. E eu disse: eu vou comer a Bíblia. E eu comecei a conhecer Jesus lendo a Bíblia. E ali ele começou a me educar. Meu Deus, quantos anos eu tenho andado com Jesus. E eu tenho dado trabalho, viu? Porque já faz tantos anos. Esse ano, mês que vem, eu vou fazer 40 anos que eu entreguei a vida a Jesus. Nunca me desviei. Minha família não era crente. 10 filhos. Foi difícil porque era muita perseguição, era muita zombaria. Mas eu queria tanto que minha família conhecesse Jesus, porque, meu Deus, eu comecei a orar pela minha família. Comecei a orar para que Deus salvasse a minha família. Graças a Deus, meu pai, quando faleceu, ele teve uma experiência com Jesus. Minha mãe também, quando ela faleceu, ela tinha tido experiência com Jesus. Eu tive uma irmã que, quando eu era assim, pouco tempo que eu tinha me convertido, houve um acidente de carro e ela faleceu com 22 anos. Mas ela tinha ido para a minha igreja, que na época era a Igreja Batista, e ela nasceu de novo. Ela entregou a vida a Jesus. Na outra semana ela faleceu nesse acidente. E na hora eu disse: por que não fui eu, meu Deus? Eu queria tanto que tivesse sido eu. Pelo menos de mim ninguém ia sentir falta. Olha como eu me via. E eu dizia assim: Senhor, o Senhor podia ter me levado. Mamãe tinha 10 filhos. Eu morrendo, ninguém nem ia perceber. 10 filhos. E eu não conseguia sentir o amor de Deus por mim, porque eu dizia: Deus, o Senhor tem tantos milhões de filhos, filhas, e o Senhor vai se importar comigo? Eu sou mais uma. Até que eu tive os meus filhos. Quando eu tive Adriel, começou um processo de cura profunda
profunda no meu coração. Porque até então, eu não acreditava muito que Deus me amava. Mas quando eu tive Adriel, gente, só quem é mãe aqui, levanta a mão para saber quantas mães. Meu Deus, só uma mãe sabe o amor que Deus coloca no nosso coração. A gente, quando se torna mãe, a gente nem pensa em nós, a gente pensa, sabe quem? No nosso filho. Eu me lembro, eu fui viajar, uma viagem missionária. A Adriel tinha 3 meses. E a gente foi fazer evangelismo lá em La Paz. É uma cidade muito alta. E a gente foi subindo de ônibus, porque era melhor, por conta da altitude. E eu me senti mal. Eu acho que minha pressão baixou no ônibus. Eu digo, Marcos, traga o menino, está na hora dele mamar. Eu estava para dar um desmaio. Mas eu não pensava no meu bem-estar. Eu pensava em quem? Meu filho. E eu dizia, meu Deus, que amor é esse? Foi quando Deus foi revelar o amor dele a mim. O amor de um pai por um filho. Eu só fui entender o tamanho quando eu me tornei mãe. E no encontro com Deus também. Aquela última palestra da noite do sábado, Deus marcou minha vida para sempre. Ali ele começou a falar que eu era importante para ele. E que mesmo ele tendo muitos e muitos filhos, eu era única. E ele fazia questão de mim. E ele foi falando. Mas quando nasceu Abner, que foi o segundo filho, primeiro eu não queria ter o segundo filho. Que eu dizia, Deus, eu acho que eu não vou conseguir amar o segundo filho. Não vou conseguir amar. Porque eu amo muito Adriel. Eu não vou querer não mais filho. Mas menina, tem que ter filho. E além do mais, eu tinha problemas de engravidar, né? Eu era estéril. Então eu não podia ter nem o primeiro. Aí Deus me curou do primeiro. E se eu não vigiasse, eu estava com muitos. Aí, ó, Deus curou a minha esterilidade e me deu logo 2. Só que quando nasceu Abner, eu tinha muito medo de ser mãe do segundo. Que eu tinha medo de não amar. Sabe o que aconteceu? Nasceu Abner. E eu descobri que o amor é individual. Não se compara o amor de Adriel. Eu pensei que era a Abner que estava ali. É Jamile. Vou chamar Jamile de Abner 2. Então não se compara amor de filho. Eu amo com o mesmo amor. De jeito nenhum. Amor é único e individual. E outra coisa, eu descobri que eu como mãe, eu amo individualmente. Então eu faço questão de cada um. Por isso que uma mãe que tem 10 filhos, ela faz questão de cada um deles. Porque não existe eu amo com o mesmo amor. É único, individual. E Deus começou um processo de cura nas minhas raízes de rejeição. Só que a rejeição, ela produz muita comparação. A comparação produz, sabe o quê? Inveja, competição. É uma raiz maligna. Quando você é marcado com a rejeição. E eu comecei a orar. Sabe por quê? Porque se a gente não recebe a nossa identidade do Senhor, se a gente não é curado pelo Senhor, a gente não se ama. E eu não gostava de mim. Eu não queria ser eu. Eu não queria ter meu tamanho. Eu tinha tanto complexo comigo mesma. Eu queria ser outra pessoa. E Deus foi entrando nas minhas raízes. No meu tempo a sós. Eu lendo a palavra. Deus começou a falar que Ele me amava. Que Ele me criou desse tamanho. Eu não gostava da minha voz. Gente, eu tinha uma completa rejeição contra mim mesmo. Quando eu descobri, eu me lembro o dia todo que eu chorei. Quando eu descobri que eu tinha um temperamento colérico. Ai, meu Deus, eu odeio esse temperamento. Como é que pode? Foi uma crise muito grande. Depois eu descobri que o apóstolo Paulo também era colérico. Depois eu amo o meu temperamento. E Deus foi curando sobre temperamento, sobre tamanho, sobre tantas coisas que eu não gostava. Deus foi me curando através do amor dele. Eu quero falar para você, existe um amor que é tão incrível que cura as nossas raízes. Você vai mergulhando na presença de Jesus. Você vai dando acesso. Você tem que dar acesso. Abrir espaço. Eu dizia, Senhor, eu quero ser transformada. Eu quero me ver como o Senhor me vê.
Eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. E é disso que o Senhor quer tratar com você nessa conferência. Deus quer ir lá no profundo do seu coração. Coisas que estão estabelecidas, mas são mentiras do diabo. E Deus quer te educar. Arrancar as mentiras do diabo. E Ele quer imprimir em nós a sua verdade. Quem quer receber isso de Deus? Eu creio de todo o coração. Porque eu tenho buscado esses 40 anos. Gente, eu me senti como Moisés, 40 anos no deserto. Que eu dizia, Deus, como Moisés te deu trabalho para mudar a mentalidade dele. 40 anos para se tornar um libertador. E no dia que Deus apareceu para ele, ele disse, escolhe outro. Escolhe outro, que eu não sou adequado. Eu falo de maneira gaguejando. Não sou a pessoa. Aí, eu quero você, rapaz. Vá com teu irmão mais velho, Arão. Mas eu não abro mão de você. Que Deus é esse? Que mesmo a gente dando trabalho, Ele não abre mão de você, nem de mim. E olhe que a gente dá um trabalho a Deus para Ele nos transformar. Mas o lugar mais incrível para eu e você sermos transformadas é buscando o Senhor todo dia. Deixando a nossa mente ser transformada pela verdade da palavra. Ouvindo a voz de Deus. Quem quer aprender a ouvir a voz de Deus? Deus tem me corrigido tanto sobre isso. Pode baixar só um pouquinho. Deus tem me corrigido sobre isso porque o diabo, ele falava mentiras para mim e eu me agarrava nas mentiras. Você não presta não. Eita, eu não presto. Aí eu ia ler a Bíblia. Aí Deus começava a falar coisas para mim lendo a Bíblia. Eu não acreditava que era Deus. Eu nem escrevia porque eu dizia, se for coisa, engano da minha mente. Até para vocês verem que é uma guerra diária. Que quando foi, hoje é sábado. Ontem de manhã nós estávamos em Maceió. Eu tomando café da manhã lá no hotel com o Marcos. E o Espírito Santo me corrigindo. Porque eu estava ligando para o irmão para lembrar a ele de algo que era para aqui, para a conferência. Ele disse, não, pastora, fique tranquila, vai chegar. Aí eu, que bom, graças a Deus que o irmão vai trazer. Aí na hora o Espírito Santo disse, quer dizer que é uma pessoa, tu confia. Quando alguém diz que vai fazer algo, porque uma pessoa te diz que vai fazer, vai te dar um presente, vai fazer, tu confia. E em mim, que falo contigo, eu não vejo você tomando essa postura de, é Deus, então vai acontecer, então minha vida vai mudar. Você precisa mudar a sua postura e agarrar o que eu falo para você, porque o que eu falo é a verdade, eu não minto. Quem está aqui? Então Deus quer curar as minhas raízes e as suas raízes. Tantos anos de crente, e eu estou nesse processo de ser transformada, de apoderar-me da minha identidade. Que Deus diz que eu sou, então eu sou. É isso que o Senhor pensa de mim? Então tá bom, Senhor. Porque quantas vezes o diabo ficava me aprisionando. Eu falei ontem que teve uma vez lá em Brasília, eu trabalhava como telefonista na igreja. E quando eu falhava em alguma coisa, minhas irmãs, quando eu falhava em algo, eu me massacrava. Eu só não tinha chicote como Martinho Lutero, mas eu tinha um chicote invisível. Da culpa, da condenação, eu chorava o dia inteiro, eu sou imprestável mesmo. E o diabo se aproveitava. Sabe de quê? Parecia que era uma pessoa, Deus, eu quero ser irrepreensível. Deus disse, tu é orgulhosa. Oxi, eu? Porque ele disse, olha, quando você errar, apenas se humilha. Para que ficar se massacrando desse jeito? Quando tu falhar, apenas pede perdão e caminha para frente. Porque eu ficava destruída o dia todo chorando. E eu me lembro que eu ficava assim, Senhor, me perdoe por isso. Mas meu Deus, olha o que foi que eu senti. Olha o que eu pensei, meu Deus. Eu passava o dia todo, Deus disse assim, olha, abra a Bíblia, vai ler 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Cristiano, tu já confessasse? Pronto, não precisa passar o dia todo me lembrando. Você confessou, perdoei.
acabou, não me fale mais sobre esse assunto, porque eu não quero ouvir. Olha, eu lhe perdoei e eu ainda te purifiquei. Estás lavada, limpa, caminha. E não deixe mais o diabo te massacrar, te condenar quando você falhar. Apenas se humilhe, confesse para mim, receba o perdão e caminhe para frente e cresça e avance. Porque o diabo ficava me paralisando nos meus erros, nas minhas falhas, nos meus pensamentos. Vinha um pensamento, eu descobri, olha, nem todo pensamento vem da gente mesmo. Tem pensamentos que é seta do diabo para você pensar, eu não presto, olha o que eu pensei. Eu digo, é mesmo, é. Tem pensamento que é o cão, sai Satanás, que isso não vem de mim não. Eu sou serva de Deus, eu sou filha de Deus, não aceito isso. Vocês estão entendendo? Que a gente tem que ter discernimento para não deixar o diabo massacrar. E o amor de Deus, durante esses 40 anos, tem curado as minhas raízes, minhas irmãs. Eu tenho escolhido colocar as minhas raízes em Deus. Quando eu estou bem ou quando eu estou mal, eu já sei onde eu encontro Jesus, no meu lugar secreto. Eu corro para lá. Eu quero primeiro ouvir a sua voz, Senhor. Primeiro eu quero estar com o Senhor antes de fazer qualquer coisa. Porque eu quero passar o dia todinho com aquela voz falando comigo. É muito bom a gente acordar e logo ficar sozinho com Deus. Porque quando vem situação, eu paro tudo e para Deus falou comigo. Vocês estão entendendo? Se esconda mais no Senhor. E o amor do Senhor tem esse poder tão grande de curar as nossas raízes. Tão grande, tão grande. Esse amor que está escrito lá em Efésios 3,17. Eu oro para que Cristo habite em seus corações. À medida que confiarem nele, eu estou dizendo, Senhor, eu quero confiar mais no Senhor. Me ensine a crescer em confiança. Eu quero ser como aquele homem que está lá na Bíblia, o centurião. Ei, Senhor, só manda uma palavra. Meu Deus, eu quero ser uma mulher que eu diga, o Senhor falou, tudo bem. Aquela confiança inabalável. Então, Paulo diz, olha, na medida que você confiar no Senhor, que vocês aprofundarem suas raízes no solo do amor maravilhoso do Senhor, vocês vão ser curadas. Sabe onde está a cura? Diga, no solo do amor maravilhoso de Deus. Existe cura para minhas raízes, para suas raízes. E eu queria que a gente meditasse na vida de um homem chamado Mefibosete. Eu acredito que o texto vai estar aí. Se você tiver com sua Bíblia, abra aí em 2 Samuel 9. Nós vamos ler de 1 a 13. E depois nós vamos ler, meditar versículo por versículo. Tá ok? 2 Samuel 9, de 1 a 13. Coloque aí. Disse Davi um dia estava lá no palácio. E o Espírito Santo colocou na mente dele: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas amou muito Davi, como se fosse irmão dele. Jonatas ensinou Davi a guerrear. Ele era um pastorzinho. Mas Jonatas entendeu que Deus tinha Davi como rei de Israel. E Jonatas, como príncipe, foi forjando Davi para ser o rei de Israel. Ele foi ensinar ele a ter habilidade com a espada. Ele tinha muita gratidão com o amor de Jonatas. E ele fez uma aliança com Jonatas. Jonatas fez uma aliança com ele. Davi, quando você for rei, cuide da minha descendência. Proteja a minha descendência. E Davi fez essa aliança. 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Vossa Majestade, eu estou me lembrando agora. Tem um filho de Jonatas que está vivo. Agora, ele é aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está
na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei: olhe, mande alguém lá, onde ele estiver. Tragam ele para mim. Mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas. De quem ele era filho? Jonatas era filho de Saul. Jonatas era um príncipe. Ele era filho de um príncipe, Mefibosete. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrado com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia. Ô Ziba, venha cá. Tudo que pertencia a Saul, eu quero que você devolva. Tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, eu dei ao filho do teu senhor. Eu estou dando tudo que era de Saul, eu estou entregando para Mefibosete. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão, que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor Saul, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Eu vou fazer tudo que você está dizendo, vossa majestade. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre, fale comigo, comia sempre à mesa do rei. Mas ele era coxo de ambos os pés. Primeira coisa que eu quero falar para você sobre raízes curadas e identidade firmada. Eu quero te conscientizar que a primeira coisa é que o diabo quer roubar a sua identidade. Se você não sabia, esses anos todos, a tua educação, a tua criação, as coisas que aconteceram contigo, o diabo estava usando todas essas circunstâncias para educar tua mente, para te dar uma identidade. Todas as coisas que acontecem conosco, o diabo, ele diz: olha, você realmente é uma mulher muito complicada. Olha o que aconteceu agora. Ele usa até situações para provar que o que ele está dizendo para nós é verdade. Vocês estão entendendo? O diabo, ele é tão astuto que ele quer provar que o que ele está nos dizendo, nos educando durante os anos da nossa vida. Gente, as frustrações, traições, mentiras, sofrimento, abusos. Eu não sei qual é a história da sua vida, mas o diabo, ele planejou te educar para que você acreditasse nas mentiras dele. Porque o diabo, ele é ladrão. Ele quer roubar a nossa verdadeira identidade. Mas essa noite o Senhor te trouxe para essa conferência, porque quem te diz quem você é Deus. Não são as suas rejeições, nem a dor, nem as dores que você passou, nem a sua criação, nem as privações podem firmar sua identidade. Pode ser até que você tenha deixado, né? Pastor, eu tenho tantos anos, é assim que eu me vejo. Pois Deus trouxe você para mudar a sua visão de você mesmo. Quem quer se ver como Deus te vê? Mas o diabo, ele faz de tudo. Sabe como foi que ele... Gente, olha para mim.
Mefibosete era um príncipe. Ele era filho de príncipe. Olha para cá. Mefibosete não era qualquer menino. Apesar que foi uma tragédia o que aconteceu com ele. Como a sua história de vida. Eu não escolhi ser doada com 11 meses, mas aconteceu comigo. Eu não escolhi que a minha mãe, que para mim era mãe, com 4 anos ia morrer. Mas a minha avó, que era minha mãe, morreu. Eu não escolhi passar por isso, por essas dores que nem eu sabia que eu tinha. Mas que influenciava as minhas reações e me influenciou na minha forma de me enxergar. Mas eu passei pela minha história. Eu não tive o que fazer. Mesma coisa você, eu não sei o que aconteceu contigo. Se tu foi rejeitada, abusada, violentada, não sei. Mas com Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, lá em 2 Samuel, capítulo 4. Se você estiver anotando, eu gostaria que você anotasse. Mas vai estar gravado, você pode assistir em outro momento. 2 Samuel 4:4 fala um pouquinho do que causou essa identidade errada, a forma que ele se via, o que aconteceu na vida de Mefibosete, que fez ele ter uma visão tão errada dele mesmo. Ele era príncipe, mas ele não se enxergava como príncipe. Porque as circunstâncias da criação dele, onde ele morou, as pessoas que ele conviveu, não lhe deram identidade de príncipe. Apesar dele ter sangue real e ser um príncipe, ele não se via na verdadeira identidade dele. Porque ele foi educado pelas circunstâncias. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? As dores querem nos educar. Determinar as nossas reações, quem somos. E esse menino, quando ele tinha 5 anos, aconteceu uma guerra entre Israel e os filisteus. E mataram o pai dele, mataram o avô dele. E quando foi dada a notícia que Saul tinha morrido, e que Jonas tinha morrido também, a serva, a babá que tomava conta desse menino, que era filho de Jonas, que era um príncipe. Essa mulher, para proteger aquela criança de 5 anos, saiu a toda pressa. E ela então, nessa fuga, deixou cair um menino de 5 anos. Por isso ele ficou aleijado dos 2 pés. Sabe, tem coisas que a gente não tem o que dizer. Tem situações que acontecem nas nossas vidas que a gente não sabe por que Deus comigo. Por que eu tive que passar por isso? Por quê? Está fora do nosso controle, mas o fato é, a gente passou. E aí, vai fazer o quê? A gente não tem como mudar o nosso passado, mas a gente tem como deixar Deus tocar o dia de hoje, a nossa vida. E a gente tem como deixar Deus nos educar e ter um futuro e uma esperança que Ele tem para nós. Quem pode aplaudir o Senhor? O diabo, ele faz de tudo para nos destruir, para a gente acreditar nas mentiras dele. Ele fez isso com Mefibosete. O diabo se aproveitou dessa circunstância. A babá derrubou ele ficou aleijado, foi criado longe de todo mundo. Então não tem como a gente ter controle da nossa história, do que a gente passou. Mas eu sei que elas influenciam a forma como a gente se vê, como a gente vê Deus. Mas sabe, o Senhor, Ele quer fazer algo novo. O diabo, ele é mentiroso. Ele usa as dores do nosso passado para nos educar, nos convencer das suas mentiras. Que não somos nada, que não somos ninguém. Nem teu pai tu conheceu. Quem tu pensa que tu eres? Ó tua mãe. E fica mostrando a nossa história, para a gente acreditar que a gente não é nada nem ninguém mesmo. Porque
O propósito do diabo é roubar a nossa verdadeira identidade de filha do rei. E quantas noites eu chorei com o sentimento de orfandade. Eu me senti um cão sem dono, até que eu encontrei Jesus. E Jesus disse: eu sou seu dono, filha. Você não é mais um cão sem dono. Você tem um dono, eu sou seu dono. Eu tinha um sentimento de orfandade terrível. E o Senhor disse: eu sou seu pai. Eu te adotei. Você agora tem um pai. Esses 40 anos vai fazer agora em julho. O Senhor tem me falado: você não é órfã. Eu sou seu pai. E eu tenho experimentado o amor de Deus, que tem curado a minha orfandade. Eu não sou órfã. Já faz tempo que o amor dele entrou dentro de mim. Por muitos anos eu fiquei lutando. Era uma mentira terrível. Era um sentimento que era me perseguir de orfandade. A pastora Cléia me acompanha. Já vai fazer 17 anos quase. Quantas vezes ela teve que orar por mim, para as mentiras do diabo sair da minha mente. Você tem que ler a Bíblia. Acredita no que Deus está lhe falando. E eu no meu tempo a sós, Deus me encontra, arranca esse sentimento de orfandade. Arranca. Porque eu sou filha. Eita, como Deus é bom. Meu Deus, como Deus tem curado o meu interior, as minhas raízes. E eu digo: eu sou quem o Senhor disse que eu sou. Eu não quero mais deixar o diabo me roubar mais nem um ano. Quem está aqui? Olha como o rapaz se via, meu Deus. Como o diabo é mentiroso. Um príncipe. Por causa das circunstâncias que levaram ele a ser criado em um lugar bem longe. Por causa dos traumas que ele viveu. Meu Deus. Eu queria que colocasse primeiro a foto. Primeira foto. Coloca aí para mim. A primeira foto. Gente, ele se via assim, ó, como mendigo. Ele foi criado num lugar. Por causa das circunstâncias dentro dele, ele se via como mendigo. Olha esse versículo. Coloque para mim esse versículo. 2 Samuel 9:8. Mostra o que o diabo fez na vida de Mefibosete por causa das dores, das perdas da família dele, por ter sido criado bem longe da sua família. Olha o que foi que o diabo fez na vida desse menino. Um príncipe que não se enxergava como um príncipe. Quando o rei Davi mandou chamar ele, Mefibosete, ele curvou-se. Daqui a pouco eu boto a foto. Mefibosete curvou-se humildemente diante do rei e disse-lhe: como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor, como eu pareço? Eu pareço mais como um cão morto. Coloque de novo aquela foto. Ele se sentia um cão morto, um mendigo. Olha a situação de Mefibosete. Ei, mas ele não era isso, ele era um príncipe. A verdadeira identidade era que ele era filho de Jonatas, filho do rei Saul. Mas o diabo conseguiu roubar a identidade dele e fazer ele acreditar que ele era um nada, menos que um cão morto. Quero te falar, quando você deixa o diabo mentir para você, você aceita um homem que só quer te abusar, só quer ter sexo contigo, mas não quer te assumir. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não se dá valor, por causa da visão errada que nós temos de nós mesmos. E essa foi a visão errada que Mefibosete adquiriu por causa das circunstâncias da sua criação, porque ele se tornou aleijado dos 2 pés. Ele era um homem limitado, mesmo sendo um príncipe. Ele se sentiu imprestável, um inútil. Para que serve um cão morto? Serve para alguma coisa? Era assim que ele se achava, um imprestável. Mas eu quero te falar, a nossa vida começa a mudar quando a gente deixa Deus nos educar. Quando a gente começa a acreditar na palavra que Deus diz sobre nós. Olha para mim. Você não vai sair daqui uma nova mulher se você não tomar uma posição de tomar posse da verdade da palavra de Deus. O que é que Deus pensa? Se você não deixar Deus mudar a sua mente, sua visão de você mesmo, você não vai mudar.
Olha o que está escrito aí em Provérbios 4:23. Coloque aí. Olha que versículo poderoso. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus. Tenha cuidado. O que é que você pensa de você? O que é que você pensa? Provérbios 23:7, coloque aí. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Gente, nós somos quem a gente pensa que a gente é. Eu vou fazer uma pergunta. Quando você olha para você, o que é que você vê? O que você pensa? Mefibosete, ele pensava. Ele se sentia assim. Ele pensava isso. Ele pensava, por isso que ele sentia. E porque ele sentia, ele então reagia. Ele pensava que ele era um cão morto, sem valor. Ele se sentia um cão morto, porque era assim que ele se via. E as reações dele, e as atitudes dele. Cadê a foto? Era de um mendigo. Um cão morto. Então eu quero te falar, deixe Deus mudar a forma que você se vê. Quem está aqui? Olha essa frase que o Espírito Santo me deu. Quanto mais uma pessoa conhece a Deus através da sua palavra, mais a sua identidade é firmada. Deus estabelece quem somos. Quanto mais você estiver lendo na Bíblia, mas Deus vai te dizer quem Ele te vê. Mas sua identidade é firmada com a verdade de Deus. E sabe o que vai acontecer quando você se apegar ao que a Bíblia diz? Menos influência tem as mentiras do diabo. Quando ele falar, você diz: ei, nem sou. Deus já me disse quem eu sou. Gente, eu quero te falar. Ontem à noite aqui, ó, o diabo queria me impedir de subir para orar. Porque ele é mentiroso. E esse sentimento do teu coração? Olha, que motivação errada. Aí eu ouvi a voz do Espírito: filha, ei, eu confio em você. Se não tivesse colocado essa conferência, fui eu que te dei, porque eu confio. Você é quem eu estou te dizendo que você é. Quem está aqui, minhas irmãs? Aí eu disse: está certo, Senhor, pois eu vou subir e eu vou orar para essas mulheres, porque eu sou quem tu dizes que eu sou. Minhas irmãs, está na hora de você sair dessa conferência e tomar posse da palavra e pisar no diabo e não deixar mais ele te enganar, porque ele quer roubar o teu chamado. Deus tem um propósito. Então a primeira coisa que o diabo quer fazer é roubar a tua identidade. Segunda coisa, mas agora eu não vou falar mais sobre o diabo. Eu agora vou falar sobre o que Deus quer fazer contigo. Quando eu estava escrevendo essa palavra, sabe o que foi que Deus disse a mim? Diga para minhas filhas que eu não me esqueci delas. Eu quero falar para você, para alguém aqui nesse lugar. Deus manda te dizer: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci. Eu vi tudo que aconteceu contigo. Eu vi. Sabe, queridas, Deus viu o que aconteceu com Mefibosete. Mataram a família dele. Ele foi salvo por causa da babá, mas a babá derrubou. Ele ficou aleijado de ambos os pés. E o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu com ele. Aí em 2 Samuel 9. Vamos voltar para o versículo 1. Que a gente vai agora versículo por versículo. Disse Davi. Deus falando ao coração de Davi: ei, Davi, você é rei. Você se lembra que você tem uma aliança com Jonatas? Sim, Senhor. Eu vou saber se tem alguém da família do rei Saul, da família de Jonatas, especialmente minha aliança com Jonatas. Davi era muito generoso, gente. Aí, resta alguém, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Vossa Majestade tem um servo aqui morando no reino. O nome dele é Ziba. Tragam ele aqui que eu quero falar com ele.
chamaram-no Ziba, que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um. Eu estou me lembrando agora, vossa majestade. Existe um. O nome dele é Jonatas. Só que ele é aleijado de ambos os pés. Verso 4. E onde está? Disse Davi. Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Meu Deus. Estava lá esse príncipe, criado por causa da morte do seu pai e seu avô, numa cidade chamada Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Cidade de ninguém ou do nada. Um lugar de abandono, dor e esquecimento. Era assim que Mefibosete se sentia. Esquecido. Um lugar de dor, de solidão, de abandono. Ele foi criado nesse lugar. Dor, abandono e esquecimento. Ficava localizada essa cidade no deserto, a leste do Rio Jordão. Uma área árida, sem pastagem, sem comunicação, sem recursos. Era um lugar de pouca importância. Era isolada e muito precária. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 5. 2 Samuel 9:5. Diz assim: então mandou o rei trazê-lo desse lugar de dor, de esquecimento, desse lugar de abandono, lá de Lodebar. Olha, mande trazê-lo de Lodebar, desse lugar que ele se sentiu esquecido, abandonado. Eu quero que ele venha para cá. Tragam ele da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando o rei mandou trazer Mefibosete para Jerusalém. Sabe quantos anos tinham se passado? Ele tinha 5 anos. Quando ele foi tirado de Jerusalém e levado para um lugar de abandono do esquecimento. Já tinham se passado cerca de 20 anos. Alguns estudiosos dizem que ele tinha entre 20 e 25 anos de idade. E aí, o Senhor mandou falar algo para você. E é para você. Feche os seus olhos. Não sei quantos anos você tem, nem quanto tempo você se sente esquecido nesse lugar de dor e de abandono, pensando que Deus tinha te esquecido. Mas Deus te diz nessa noite que Ele veio ao teu encontro e Ele está te chamando. Saia desse lugar. Deus está te dizendo: eu quero que mande chamá-lo. E você veio. Foi Ele que te trouxe. Saia desse lugar, porque o rei se lembrou de ti. Ele te vê. Essa é a palavra que o Senhor mandou dizer a você. Você que achava que estava desamparada, que não tinha jeito. Como Deus, você vai mudar a minha vida? Deus diz: saia desse lugar de abandono, de dor, sofrimento, humilhação, vergonha. Saia daí, porque eu tenho um lugar novo para você. Tome uma posição, minha querida. Não fique mais com pena de você. Terceira coisa. Primeira coisa, eu falei que o diabo quer roubar a tua identidade. Segunda coisa que eu quero falar para você é que Deus não se esqueceu de você. Você passou por dor, sofrimento, talvez muitos anos já se passaram da sua história. Mas sabe, Deus, nessa conferência, mandou trazer você. Porque Ele diz: ei, acredite no que eu estou te falando. Saia desse lugar de pena de você mesmo, de acreditar nas mentiras do diabo, e me deixe te educar. Terceira coisa que eu quero falar para você é que Deus quer se revelar a você. Deus quer tirar você desse lugar terrível que você foi educada, das coisas que você passou, que formou sua identidade. Mas Deus disse: eu não me esqueci. Eu quero mudar a forma de você se enxergar. Eu quero que você saia desse lugar de abandono,
às vezes até de gostar das nossas dores. A gente às vezes fica com pena e alisando. Ai, a gente às vezes gosta de alisar o nosso sofrimento. Mas Deus está dizendo: sai desse lugar, porque eu quero me revelar a você. 2 Samuel 9, lá no versículo 6 e 7. Nós lemos o 5, vamos para o 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, verso 7: não temas. Ei, Deus está te dizendo: não tenha medo. Não temas, Mefibosete, porque usarei de bondade. Deus está mandando te dizer: não tenha medo. Deus vai usar de bondade para contigo, para mudar a tua sorte. Davi disse: eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Sabe, esses anos que eu tenho, que eu conheci Jesus, Deus colocou pessoas enviadas do Espírito Santo para restaurar a minha dignidade e a minha identidade. Porque eu não me sentia filha, eu não me sentia pertencendo a ninguém, eu não me sentia preciosa. E Deus usou pessoas que me amaram esses anos todos. Meu Deus, que acreditaram em mim. Pessoas de Deus, Deus trouxe para me educar. Ei, Cristiane, não, você não é isso. Sabe, o diabo usa pessoas para nos destruir. Sim ou não? Tem gente que quando você conheceu, foi o diabo usando aquela pessoa para machucar você, para ferir você, para destruir os pensamentos de Deus sobre você. Mas Deus usa pessoas para nos educar e nos restaurar e nos dar a identidade dele. Deus usa. Deus estava querendo usar Davi para revelar a Mefibosete a graça de Deus. Deus disse: eu não sou assim, Mefibosete. Sabe por quê? A gente às vezes tem uma visão tão errada de Deus. A gente às vezes tem uma visão de um Deus carrasco, ou ausente, ou indiferente. E esse não é Deus. Eu tinha uma visão tão errada de Deus. E lendo a Bíblia, meu Deus, eu me lembro que um dia eu estava em casa lendo a Bíblia. Eu chorei tanto que Deus se revelou a mim. Ei, eu não sou assim. Você me vê errado. Ai, Deus, eu não sabia. Deus me educando para eu enxergá-lo, quem Ele é. E Deus usa então o rei Davi para revelar a graça, o amor, a bondade dele a Mefibosete, a um príncipe que por causa das circunstâncias não tinha uma visão correta de si mesmo, se via como um cão morto. Deus disse: você é um príncipe. Deus disse: eu vou te educar, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar quem você é e como eu te vejo. Meu Deus, como é bom ter pessoas perto da gente que acreditam em nós, que nos levanta, que tem a visão de Deus sobre as nossas vidas. Foi Davi para esse menino que agora era um rapaz com uma visão tão ruim de si mesmo. Quando Mefibosete, minha gente, chegou diante do rei, ele estava com tanto medo. Tanto medo. Sabe por quê? Naquela época o costume era o seguinte: quando assumia um novo rei, matava toda a linhagem do rei antigo. Quando o rei novo assumia, toda a família do rei anterior era morta. E ele então disse: meu Deus, foi que o rei mandou buscar. Ele me descobriu lá em Lodebar, que vai ser de mim. Já foi lá, coloca a foto de novo. Ele já era um cão morto, agora era morto mesmo. Porque o rei agora, ele estava achando: agora estou destruído, vai pegar agora uma espada, vai sair a minha cabeça aqui. E ele estava tremendo de medo. E aí ele se apresentou diante do rei, estava com muito medo. Quando Davi disse a ele, olha o verso 7: não tenha medo.
Não tenha medo. Eu mandei buscar você da sua cidade, não foi para te destruir. Deus está te dizendo, olha, não tenha medo. Eu tirei você da sua cidade, você que veio em alguma caravana, é porque Deus quer te dar a tua verdadeira identidade. Davi estava dizendo, não tenha medo, Mefibosete. Ele estava com muito medo, porque ele era neto de Saul. Mas só que Deus queria usar Davi para revelar a bondade de Deus. Deus queria se revelar. Sabe como é que Deus revela o amor dele para as pessoas? Através de nós, minhas irmãs. Quando você acredita numa pessoa que não acredita nela mesma. Às vezes você tem alguém na sua célula que você vê uma líder, mas ela não se enxerga. Tem uma menina na minha célula que ela é excelente, tudo que ela faz. Aí quando eu coloco ela para fazer uma dinâmica, ela, não, pastora, bota outra pessoa. Não, vai ser você mesmo. Ela vai tremendo, mas ela faz. Para que ela acredite nela mesma. E aí é tão bom ter uma pessoa assim. E Deus estava usando Davi para mostrar a bondade dele. Davi, eu quero que Mefibosete me conheça. Eu não sou esse Deus mau e perverso como ele imagina que eu sou. Eu sou bom. Eu quero revelar meu amor a ele. Trate ele com bondade. Deus então estava usando o rei Davi para mostrar o amor e o cuidado que ele tinha por Mefibosete. Olha, valorize as pessoas que Deus tem usado durante esses anos na sua vida. Seus discipuladores, pastores. Eu sei que pode ter passado pastores, líderes que destruíram você. Ei, mas Deus revela a bondade dele levantando pessoas na sua vida para restaurar a sua dignidade e a sua identidade. Deus levanta gente da parte dele para revelar a graça e o amor dele e quebrar as mentiras do diabo em nossa mente. E Deus queria mostrar a Mefibosete, eu não me esqueci de você. Você pensava que eu tinha esquecido? Eu estou te vendo. Eu vejo suas dores, suas lágrimas, seu sofrimento. Deus está dizendo para mulheres aqui, eu não me esqueci de você. Eu vejo você chorando, eu vejo você orando. Eu escuto você, eu me importo com você. E Deus estava usando Davi para restituir tudo que Mefibosete tinha perdido por causa das situações que aconteceram na vida dele. Deus ia restituir a sua identidade e a sua dignidade de príncipe. E Deus diz a você nessa noite, minha querida, eu não me esqueci de você. Mesmo que você passou por tudo que você passou, toda essa dor, todo esse abandono, traição, abuso, sofrimento, Deus, ele diz, eu vou te restaurar, eu vou te curar, eu vou fazer coisas novas na sua vida, eu vou fazer milagres dentro de você. E por último, Deus quer curar suas raízes e firmar sua identidade. Olha o que está escrito no versículo 9. Então o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse, Ziba, devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo que pertencia à família dele. Você, seus filhos, seus empregados vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém, Mefibosete, ele é um príncipe. Ele não pode comer em um lugar qualquer. Ele vai comer na minha mesa. Ele vai ficar morando aqui. Eu peguei isso na Nova Bíblia Viva. Eu estava lendo na NAA e agora estou lendo na Nova Bíblia Viva. Ele disse, você vai trabalhar e vai cultivar para sustentar a família dele. Porém ele ficará morando aqui no palácio comigo. Ele saiu lá da terra do esquecimento e da dor. Eu mandei buscá-lo, mas não é para morar em qualquer lugar. É para morar aqui no palácio comigo. Porque eu estou restaurando a dignidade de príncipe de Mefibosete. Ele vai morar aqui no palácio. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. E agora era do príncipe os empregados, os 15 filhos. Então, verso 11, Ziba respondeu, o seu servo fará tudo que de acordo com o que o rei está ordenando. As ordens do meu senhor. Daquele dia em diante,
Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Verso 13. Mefibosete se mudou para Jerusalém e foi morar aonde? No palácio. Ele era aleijado dos 2 pés. Então vamos falar aqui sobre o versículo 9. Coloque aí o versículo 9. Davi diz: devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo que pertencia à família dele. Sabe o que significa isso? Deus estava curando essa identidade de príncipe, que era a verdadeira identidade. Olha, os teus bens eu estou te devolvendo. Deus estava curando o interior de Mefibosete. Quando Davi estava devolvendo os bens dele, era Deus usando Davi com a bondade de Deus para trazer a identidade. Você agora vai ser tratado como príncipe. Você tem servos, você tem empregados, você agora tem bens. As pessoas vão te servir. Mas sabe de uma coisa? Quando tu fica no tempo a sós com Deus, a graça vem. E a graça cobre os nossos defeitos. E Ele nos dá uma nova identidade. Ali, sentado à mesa do rei, ninguém via que ele era coxo, manco. A gente não tem como esquecer do nosso passado, da vergonha. Mas é no lugar da intimidade, comendo da mesa do rei. É esse lugar de relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Meu Deus, eu quero te falar. Desde o ano passado, Deus tem falado comigo. Faça um diário. Valorize o que eu te digo. Me deixe te educar. Quando eu falar contigo, escreva, para você não esquecer. Coloque versículos. E está aqui no meu iPad. Essa palavra foi numa madrugada quando eu me acordei. E esses dias de conferência eu só fui melhorando porque Deus estava me dando outras coisas. Mas Deus falando comigo: filha, você precisa tomar posse do que eu te falo. Ouça a minha voz, se apegue à minha voz. E deixa eu tirar as mentiras do diabo na tua mente. Eu quero curar a sua identidade. Eu quero te dar dignidade. Eu quero que os seus pecados e defeitos sejam cobertos com a minha graça. Deus é um Deus gracioso. Você é uma mulher perdoada pelo Senhor. Ele te vê, sabe como? Como princesa. Você foi comprada por Cristo. Foi um alto preço para te tirar da vida de pecado, de destruição. Ele pagou o preço, Ele te escolheu. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Você foi comprado e você é filha. Essa é a sua verdadeira identidade, princesa. Porque Cristo Jesus, Rei dos Reis, Ele te comprou, você é filha do Rei.